ontem eu tive que reorganizar minha agenda para resolver um BO. E nisso eu tive um pensamento, porque aconteceu algo comigo durante esse período. O que aconteceu foi que eu tive que ir até o mercado, porque minha gatinha tava com bola de pelo. Eu tive que comprar algum petisco para ela, para tentar ajudar a pobrezinha. Mãe de pet é triste a situação, né? Então eu tive que reorganizar minha agenda para isso. Só que o que aconteceu comigo foi, eu já estava arrumada, já estava linda, só não estava com batom. E aí eu parei e pensei, mas será que eu não vou ficar muito arrumada para ir pro mercado? Porque eu pensei, vou colocar o batom vermelho, né? Na realidade, eu não trouxe esse contexto. Eu pensei, vou colocar meu batom de vermelho, como sempre. E pensei isso na sequência. Mas será que eu não vou estar exagerando? Não vou estar arrumada demais? Eu já tô bem arrumada. Será que eu não vou chamar muita atenção? As pessoas não vão me olhar demais? É logo aqui. Eu vou a pé. E aí, eu pensei isso já é a segunda vez que isso acontece. Eu tô num processo de mudança de estilo, e aí a gente se olha de uma forma diferente, a gente se olha mais bonita, e a gente pensa, gente, mas será que não vão ficar prestando atenção? E aí eu pensei nisso, né? Fiquei pensando. Enquanto eu ia no mercado, decidi colocar meu batom. E enquanto eu ia no mercado, eu pensava assim: como é que pode eu parar pra ter esse tipo de pensamento? Porque assim, hoje, com toda essa mudança, eu gosto até quando as pessoas me olham, porque eu penso, bom, eu tô no caminho certo. Porque nem todo mundo para pra ter esse cuidado de colocar uma roupa que fique legal, colocar uma maquiagem, ajeitar o cabelo. Então, tem me feito me sentir bem, porque eu sinto que eu tô no caminho certo. Mas aí tem esse ponto, né? Eu fiquei pensando, gente, se eu, que falo de autoestima e venho construindo a minha autoestima há tanto tempo, eu tô desde 2022 trabalhando tudo isso e eu me sinto muito bem. Se eu, que faço isso já há tanto tempo, venho com esse pensamento por estar mudando um pouco de estilo, que vão ficar me olhando, meu Deus, e agora? Eu fiquei imaginando, imagina quantas mulheres não passam por isso e às vezes nem começaram um processo de cuidado. Isso me fez refletir, assim, eu fiquei pensando no quão isso é importante da gente pensar, da gente parar para se avaliar, porque é como se a gente sentisse um desconforto em ser percebida. E eu já falei isso para vocês há um tempo atrás, que eu tive isso muito forte quando eu não trabalhava minha autoestima, quando eu era mais jovem. Meu Deus, se alguém me olhava diferente, eu já ficava pensando: o que, que é que tá me olhando? Tá olhando por quê? Perdeu alguma coisa por aqui? Antigamente era assim. E é isso. É um desconforto na gente ser percebida, nos outros nos olharem. Seja porque nos olharam efetivamente, seja por elogios, seja porque a gente está chamando atenção de alguma forma. A gente tem medo de ser julgado. É ou não é? Medo de ser julgado, seja porque a gente tá bonito demais, seja porque, entende? Não, é um medo de ser percebida. É um desconforto. A gente não se agrada, a gente fica se sentindo desconfortável porque estão nos olhando, falando, julgando, enfim, o que for dessas que eu falei agora. E isso não é simplesmente por conta de um batom vermelho, né? Não é simplesmente por isso. É realmente é uma imagem que a gente tem da gente. E eu pensei, quantas mulheres acabam com isso com relação ao seu próprio corpo também. Inclusive, é uma coisa que é minha também, eu já comentei aqui com vocês que eu tenho lipedema, e aí tem a questão da perna, que ela acabava ficando muito marcada ali. E eu comecei a evitar certas roupas justamente por isso, roupas muito curtas, para não ficar evidente aquela parte que não me agregava em nada, que acabava me deixando desconfortável comigo na frente do espelho. Imagina se alguém me olha. É ou não é? A gente se sente muito desconfortável com isso. Então, quantas mulheres acabam escondendo as suas curvas,
com vergonha do seu próprio bumbum, da sua perna, usando roupas largas para esconder ou roupas mais compridas, que nem eu falei, né, o exemplo meu. E aquelas mulheres também acabam que não se maquiam simplesmente porque não querem que fique exaltando a beleza. Não tô falando em casos onde realmente não se pode maquiar, enfim, existem outras situações, mas eu tô falando aqui no não se maquiar. E eu não tô dizendo de passar, nossa, um monte de produto, deixar a pele, nossa, não, basiquinho, tá? A pessoa simplesmente ela não tem esse cuidado bem básico, passar um rímel, passar um batonzinho, não precisa ser um batom vermelho, pode ser um batom neutro ali, mas de não se maquiar. E quantas mulheres acabam inseguras e com falta de confiança. Quantas mulheres acabam perdendo a oportunidade da vida, às vezes, ali, porque ela não estava pronta. Esses dias, no Instagram, eu acabei de lembrar disso, inclusive eu tenho que postar sobre isso. Uma menina comentou num post que eu fiz que ela estava com um amigo dela, o amigo dela pegou e falou alguma coisa com relação a isso para ela, de que quantas oportunidades ela tinha perdido porque ela não quis se arrumar. Um homem dando toque para ela. E às vezes a gente não se dá conta, e aquilo ela falou que ela sentiu de um jeito assim que ela pensou: meu Deus do céu, realmente? E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Não, não é uma coisa que é tão rápida ou simples. Isso é óbvio que não. Tudo na vida exige mudança, não é tão simples assim. Mas é uma coisa que a gente precisa, sim, com toda certeza, ter esse olhar mais atento. A gente precisa ter esse olhar atento, porque isso muda a nossa vida, muda o jeito que a gente carrega a nossa vida, o jeito que a gente leva confiança para os outros, o jeito que a gente leva a leveza para a vida, a feminilidade, o jeito que a gente transborda na nossa vida e na vida dos outros. Isso é algo que eu tenho trabalhado, eu falo para vocês, tenho trabalhado muito isso para mim aqui, eu tenho me desenvolvido demais e eu tô muito satisfeita com a minha versão atual, mas ao mesmo tempo ainda tem tanto a melhorar. E essa reflexão me fez pensar que eu ainda tenho que melhorar mesmo. E eu amo isso, porque eu já consigo me analisar a ponto de dizer: percebe que você que trabalha com isso e fala sobre isso também ainda não tá 100%. Você ainda pode melhorar. E isso significa que eu tenho mais um passo para chegar na minha melhor versão. Porque a melhor versão é sempre a nossa atual, mas a gente tá sempre de olho na próxima, né? Eu tô sempre de olho na próxima. Porque eu tô assim, vidrada em desenvolvimento. Eu tô amando me sentir melhor. Em poder modificar, em poder pensar em formas de melhorar. Isso pra mim é algo que realmente entrou na minha rotina de um jeito que não sai mais. E isso é uma coisa que eu queria trazer pra vocês, porque justamente é uma coisa que faz toda a diferença na nossa vida. A mulher, ela precisa ter esse tipo de cuidado, porque muda a forma como os outros nos veem, e isso tem que mudar a forma como a gente se vê primeiro. A gente tem que olhar no espelho e se sentir bem. A gente tem que olhar no espelho e sentir conforto na imagem que está sendo refletida. E não é uma coisa da noite pro dia. É passinho de formiga. Só que é o passinho de formiga mais prazeroso que você vai ter. Eu digo por experiência. E eu quero saber se você já se sentiu assim de alguma forma. Eu trouxe alguns exemplos, né, pra vocês. Eu queria saber. Não é coisa da minha cabeça, né? Isso aí não é. Não tem como ser. E essa autoestima de verdade, da gente realmente ter esse cuidado, ter esse olhar atento, ter essa mudança de visão, ela não é arrogância, não é simplesmente eu quero me sentir linda e acabou. Ela traz leveza para nossa vida. E isso
Assim, é algo que eu não abro mão de jeito nenhum. Hoje em dia é algo que. E vocês não têm ideia de quem era a Melanie lá atrás. Não tem ideia. Quem vê hoje, acho que não. Ela sempre foi assim. Menina, se eu for te contar, tem que pedir pra alguém lá da época das antigas contar, pra vocês terem uma ideia. Mas é uma coisa que, assim, vale a pena, vale cada minuto investido nesse cuidado. E de repente, o problema ele não é chamar a atenção de verdade, mas sim o medo do que as pessoas fariam ou diriam quando percebessem você. Já parou pra pensar nisso? Será que não é esse o teu medo? Não é essa insegurança que tá passando? Quando elas descobrirem quem você é de verdade e verem a mulher incrível que você é, será que não é esse teu medo? Elas descobrirem que você é muito mais do que elas estão imaginando? Sendo sincera, eu pensando aqui, eu tenho certeza que esse era o meu medo. E hoje dá pra dizer que eu me libertei de muita coisa. Muita coisa. E eu espero que essa reflexão toda tenha sido proveitosa e você possa avaliar por aí também essa questão toda, o como você tem se sentido, o que dá para melhorar. E eu tô aqui, caso você queira saber mais algo aí, se quiser, me comenta. Se tu quer alguma sugestão de conteúdo por aqui sobre esse tema. Mas o que mais importa é que você saia daqui entendendo tudo que a gente pode e deve melhorar. Porque é um caminho sem volta. Compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso também, porque isso aqui é muito poderoso. E a mulher que entende isso aqui não tem quem segure. É isso. Até o próximo vídeo.